Olá! Nesta aula daremos continuidade ao estudo da mecânica dos fluidos, parte 2. Teorema de Arquimedes. Você já parou para pensar como um navio de aço se mantém flutuando sobre a superfície da água? Um balão sobe ou desce? Como que um submarino consegue emergir ou submergir? Abaixo temos 3 imagens de corpos que se movem em fluidos e que despertam a nossa curiosidade. Sobre estes 3 corpos atua uma força chamada força de empuxo. Para melhor entendimento desta força, considere esta figura. Aqui temos um fluido em equilíbrio, onde dentro dele destacamos um corpo imaginário com forma cilíndrica, constituída do mesmo fluido. Sabemos que as moléculas do fluido estão em constante estado de vibração. Isto significa que as moléculas que se encontram próximos à superfície externa do corpo colidem com a superfície desse corpo, exercendo sobre ele uma força resultante. Define-se o empuxo, ou melhor, a força de empuxo, como a soma de todas as forças que as moléculas do líquido exercem sobre este corpo imaginário. Obviamente, como o fluido está em equilíbrio, então este empuxo deve ser vertical e para cima, para cancelar a força-peso. Portanto, o módulo da força de empuxo é igual ao módulo da força-peso, ou seja, igual à massa do corpo vezes o módulo da aceleração da gravidade. Sendo o fluido homogêneo, podemos escrever que a massa do corpo é igual ao produto da massa específica e do volume. Como o corpo hipotético é feito do próprio fluido, a massa específica do corpo é igual à massa específica do fluido. E o volume do corpo é igual ao volume submerso do corpo, ou seja, o volume que seria deslocado caso colocássemos um corpo com o mesmo formato dentro desse fluido. Portanto, podemos dizer que o módulo da força de empuxo é igual ao módulo da força peso do fluido deslocado, ou seja, igual ao produto da massa específica do fluido, do volume deslocado ou submerso e do módulo da aceleração da gravidade. No vídeo, produzido com o auxílio de um simulador, a leitura no dinamômetro, graduado em gramas, antes da imersão do corpo no fluido, registra o módulo da força de tração no fio, que tem módulo igual ao módulo da força-peso, ou seja, 200 gramas. Enquanto o corpo vai submergindo, o fluido transborda e cai dentro de um recipiente que se encontra sobre a balança. Perceba que, à medida que o fluido deslocado cai no recipiente, sobre a balança, a leitura no dinamômetro diminui. Isto significa que, sobre o corpo, além da força peso, deve existir uma força de empuxo para cima, fazendo com que a força de tração, portanto a leitura no dinamômetro, diminua. Porém, a soma da massa do fluido deslocado com a leitura do dinamômetro continua igual a 200 gramas. Isto significa que o módulo da força de empuxo, que surge no corpo enquanto ele vai submergindo, é igual ao módulo da força peso em gramas do fluido deslocado, demonstrando a veracidade do princípio de Arquimedes. Você pode acessar o simulador a partir deste link. Ao soltar um corpo totalmente submerso no interior de um fluido homogêneo, ou seja, um fluido que tem massa específica
com valor igual à densidade, pode ocorrer 3 situações, as quais podemos analisar a partir das forças que atuam no corpo e da segunda lei de Newton. As forças que atuariam nesse corpo são a força-peso e a força de empuxo. E, de acordo com a segunda lei de Newton, a soma dessas forças deve ser igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração. Devemos lembrar que a massa do corpo pode ser calculada como o produto da densidade do corpo vezes o volume do corpo. Aqui, devemos utilizar a densidade para o cálculo da massa do corpo, pois este corpo pode não ser homogêneo e até mesmo pode ser oco. Adotando o referencial orientado para cima, temos que, primeira situação, se a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido, a força-peso tem módulo menor que o módulo da força de empuxo. E, de acordo com a segunda lei de Newton, o módulo do empuxo menos o módulo da força-peso será positivo. Portanto, a aceleração será positiva. Isto significa que o corpo subirá acelerado. Segunda situação. Se a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, a força-peso tem módulo igual ao módulo da força de empuxo. E, de acordo com a segunda lei de Newton, o módulo do empuxo menos o módulo da força-peso será zero. Portanto, a aceleração também será zero. Isto significa que o corpo permanecerá em repouso. Terceira situação. Se a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido, a força-peso tem módulo maior que o módulo da força de empuxo. E, de acordo com a segunda lei de Newton, o módulo do empuxo menos o módulo da força-peso será negativo. Portanto, a aceleração será negativa. Isto significa que o corpo desce acelerado. Quando corpos ou substâncias com densidades diferentes são colocados em um recipiente, ocorre uma movimentação entre as partes do sistema, até atingir a situação de equilíbrio, onde cada corpo/substância ocupa uma posição bem definida. Corpos/substâncias com maior densidade ocupam a parte inferior do recipiente. Isso é o que acontece quando misturamos água e óleo. O óleo com menor densidade boia sobre a superfície da água. Abaixo temos 3 situações onde ocorre a separação entre os corpos ou substâncias, devido à diferença de densidades. Peso aparente. Responda rápido. Se você segurar uma pessoa no colo dentro da água, a força que aplicamos para sustentar a pessoa é menor. Por isso, podemos dizer que o peso da pessoa diminuiu. A figura abaixo representa um corpo imerso em um fluido. Vamos analisar as forças que atuam nesse corpo. Como este corpo possui massa, ou seja, matéria, o planeta Terra exerce sobre ele uma força de atração gravitacional, denominada força-peso, e pode ser calculada como o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Neste caso, a força de atração gravitacional é chamada de peso real. Além da força-peso, temos também a força de empuxo, já que o corpo está imerso em um fluido. Como o corpo está apoiado sobre a palma da mão, temos também a força normal, que a palma da mão exerce sobre o corpo. A força normal é a força aplicada para sustentar o corpo imerso no fluido, nesta situação. Porém,
Como estamos acostumados a avaliar o peso de um corpo ao segurá-lo em nossas mãos, aparentemente, esta força normal nos daria a mesma noção do peso do corpo, se ele estivesse sendo sustentado no ar. Por este motivo, nesta situação, chamamos o módulo da força normal como sendo peso aparente. Define-se módulo do peso aparente como a diferença entre os módulos da força peso e da força de empuxo. Exercício. Um corpo homogêneo de massa m e volume 75 cm3 flutua no óleo com 1/5 de seu volume submerso. Figura A. Um bloco de chumbo é colocado sobre o corpo, de modo que este fique com metade de seu volume submerso. Figura B. Considere a massa específica do óleo igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico e a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o valor da massa do bloco de chumbo. Resolução. Primeiro, figura A. Como o corpo está em equilíbrio, a soma dessas forças é igual a zero. Portanto, o módulo do empuxo que age no corpo de massa m, figura A, é igual ao módulo da força-peso do corpo de massa m. Chamaremos esta equação de equação 1. Segundo, figura B. Como o sistema está em equilíbrio, a soma dessas forças que age no sistema é igual a zero. Portanto, o módulo do empuxo que age no sistema da figura B é igual à soma dos módulos das forças peso do corpo de massa m e do corpo de chumbo. Substituindo a equação 1, temos que o módulo do empuxo que age no sistema da figura B é igual ao módulo do empuxo que age no corpo da figura A, mais o módulo da força-peso do bloco de chumbo. Substituindo nesta equação a expressão para a força de empuxo e também a expressão da força-peso, teremos que a massa específica do óleo vezes o volume deslocado na figura B vezes a gravidade é igual à massa específica do óleo vezes o volume deslocado na figura A vezes a gravidade mais a massa de chumbo vezes a gravidade. Realizando uma simplificação e utilizando a informação de que os volumes de líquidos deslocados na figura B e na figura A são, respectivamente, meio e 1/5 do volume do corpo de massa m, e substituindo também os dados do enunciado, encontraremos que a massa do bloco de chumbo é de 18 gramas. Exercício. Uma âncora de ferro de massa específica, 7.870 kg por metro cúbico, parece ser 200 N mais leve na água que no ar. Letra A. Qual é o volume da âncora? Letra B. Quanto ela pesa no ar? Resolução. Como estamos tratando de corpos homogêneos, a massa específica tem valor igual à densidade. Letra A. Como o corpo possui massa específica, que neste caso é igual à densidade, maior que a massa específica ou densidade da água, a força de empuxo sobre ele, quando imerso em água, é menor que a força-peso. Por definição, o módulo do peso aparente é igual à diferença entre os módulos das forças peso e de empuxo. E de acordo com o enunciado, a âncora parece ser 200 N mais leve na água do que no ar. Isto quer dizer que a diferença entre o peso real e o peso aparente é igual a 200 N. Mas, de acordo com a expressão, esta diferença é igual ao módulo
da força de empuxo. Utilizando a expressão para o princípio de Arquimedes, teremos que 200 newton é igual ao produto da massa específica da água vezes o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os dados do enunciado e utilizando o fato de que o volume deslocado é igual ao volume do corpo, pois este está totalmente submerso, teremos, após os cálculos, que o volume do corpo é de aproximadamente 0,02044,961 metros cúbicos. Letra B. No ar, o módulo da força-peso, ou seja, o peso real, pode ser calculado pelo produto da massa e o módulo da aceleração da gravidade. Mas a massa do corpo pode ser calculado pelo produto da massa específica e do volume. Substituindo os dados do enunciado e o valor encontrado na letra A, teremos que o módulo da força-peso é de aproximadamente 1.581,16 newtons. Fluidos ideais em movimento. O movimento dos fluidos reais ele é muito complicado e ainda não entendido completamente. Em seu lugar, discutiremos o movimento de um fluido ideal. Um fluido, para ser considerado um fluido ideal, deve ter escoamento estacionário. Em um escoamento estacionário, também chamado de laminar, a velocidade do fluido em movimento em qualquer ponto fixo não varia com o tempo. A figura ao lado mostra a transição de um escoamento estacionário para outro não estacionário, ou seja, não laminar, ou ainda também chamado de turbulento, em uma corrente de fumaça para cima. Na figura, a velocidade das partículas de fumaça ela aumenta à medida que elas sobem. Em um certo valor crítico da velocidade, o escoamento muda de estacionário para turbulento. Escoamento incompressível. Supomos, como para fluidos em repouso, que nosso fluido ideal é incompressível, ou seja, sua densidade tem um valor uniforme e constante em todos os pontos do fluido. Escoamento não viscoso. Grosseiramente, a viscosidade de um fluido é uma medida do quanto o fluido resiste ao escoamento. Por exemplo, o mel ele é mais resistente ao escoamento do que a água. E dizemos então que o mel é mais viscoso que a água. A viscosidade dos fluidos é análoga ao atrito entre sólidos. Ambos são mecanismos através dos quais a energia cinética dos objetos que se movem pode ser convertida em energia térmica. Na ausência de atrito, um bloco pode deslizar com velocidade constante sobre uma mesa horizontal. Da mesma forma, um objeto que se move através de um fluido não viscoso não sofre qualquer força de arrasto viscosa, ou seja, qualquer força decorrente da viscosidade. Ele poderia se mover com velocidade constante através do fluido. Escoamento irrotacional. Embora não devamos nos preocupar mais com isso, também vamos supor que o escoamento é irrotacional. Para entender melhor esta propriedade, suponha que um pequeno grão de poeira se mova no fluido através de trajetórias, linhas, como representadas na figura. Embora este corpo de prova possa ou não se mover em trajetórias circulares, em um escoamento irrotacional, um corpo de prova não gira em torno de um eixo que passa pelo seu próprio centro de massa. Na figura,
a região escura representa um obstáculo dentro do fluido. Uma observação. Como estamos considerando que o fluido é incompressível, podemos concluir que o volume de fluido que entra em uma região deve sair na outra. Portanto, quando as linhas de corrente estão mais próximas, a velocidade do fluido deve aumentar. Equação da continuidade. Sabemos que ao tapar parte da ponta de uma mangueira com o dedo, a água aumenta sua velocidade. Por este motivo, se o bico da mangueira estiver na horizontal, a água irá jorrar a uma distância maior, na horizontal. Isto significa que a velocidade do fluido em uma tubulação, por exemplo, é inversamente proporcional à área de seção transversal do tubo. Determinação da velocidade do fluido em um tubo quando varia-se sua área de seção transversal. Para isso, considere a figura. Supondo que, num determinado tempo, ΔT, uma quantidade de volume ΔV, representado em cinza escuro, entre no tubo, e sabendo que o líquido é incompressível, a mesma quantidade deve emergir no outro lado. Considere a figura seguinte, que mostra uma vista lateral de um tubo de seção transversal uniforme, de área A. Se um corpo de prova do fluido percorre uma distância ΔX ao longo do tubo, um elemento de volume ΔV relativo a esse deslocamento é igual ao produto da área de seção transversal A e o deslocamento ΔX. Mas neste pequeno deslocamento ΔX, podemos considerar a velocidade constante. Portanto, podemos escrever que ΔX é igual ao produto da velocidade vezes o intervalo de tempo, ΔT. Porém, como o elemento de volume que entra deve ser igual ao que sai, podemos estabelecer a seguinte igualdade. O produto da área de seção transversal, a velocidade do fluido e do intervalo de tempo na entrada deve ser igual a este produto na saída. Como o intervalo de tempo transcorrido é o mesmo, podemos simplificar esta expressão e teremos que o produto da área de seção transversal e da velocidade na entrada deve ser igual a esta mesma quantidade na saída. Portanto, é igual a uma constante. Observação. Como deve haver continuidade de corrente, as linhas de corrente não podem desaparecer. Assim, pelo que foi exposto acima, em regiões onde as linhas de corrente estão mais próximas, a velocidade do fluido é maior, como já concluído anteriormente. O produto da área de seção transversal e da velocidade é uma constante, sendo chamado de vazão. Esta equação é conhecida como a equação da continuidade. A unidade de vazão é igual ao produto da unidade de área e da velocidade, que no sistema internacional é o produto de metro quadrado vezes metro por segundo, que é igual a metros cúbicos por segundo. Esta unidade indica que a vazão representa a quantidade de volume que atravessa uma área de seção transversal por unidade de tempo. A multiplicação da vazão pela densidade do fluido chamaremos de taxa de escoamento de massa. E esta quantidade é igual ao produto da densidade, ou seja, da massa específica, e da área de seção transversal e também da velocidade. Perceba que a taxa de escoamento de massa também é igual a uma constante.
uma vez que a massa específica e a vazão são constantes. A unidade de taxa de escoamento de massa é, no sistema internacional, o quilograma por segundo. Esta unidade também indica que a taxa de escoamento de massa representa a quantidade de massa que atravessa uma área de seção transversal por unidade de tempo. Exercício. 2 riachos se unem para formar um rio. Um dos riachos tem uma largura de 8,2 metros, uma profundidade de 3,4 metros e a velocidade da água é 2,3 metros por segundo. O outro riacho tem 6,8 metros de largura, 3,2 metros de profundidade e a velocidade da água é 2,6 metros por segundo. Se o rio tem uma largura de 10,5 metros e a velocidade da água é 2,9 metros por segundo, qual é a profundidade do rio? Resolução. Pela equação da continuidade, a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Assim, temos que a soma das vazões nos riachos tem que ser igual à vazão no rio. Portanto, a soma dos produtos da área de seção transversal e a velocidade em cada riacho deve ser igual ao produto da área de seção transversal do rio e a velocidade da água do rio. Mas a área de seção transversal pode ser escrita como o produto do lado vezes a altura. Substituindo os dados do enunciado e realizando os cálculos, encontraremos que a profundidade do rio é de aproximadamente 4 metros. Equação de Bernoulli. Considere que a energia do sistema, representado na figura ao lado, se conserva. Sendo o líquido incompressível, o volume total entre a entrada e a saída não se modifica. Assim, basta analisar o movimento de um elemento de volume ΔV. Utilizando o teorema do trabalho e energia cinética aplicado a ΔV, temos que o trabalho total é igual à variação da energia cinética, ou seja, igual à diferença entre os produtos de meio ΔM e a velocidade ao quadrado na saída e também na entrada. Colocando meio de ΔM em evidência e substituindo ΔM pelo produto da massa específica e o elemento de volume ΔV, teremos que o trabalho total será igual a meio vezes ρ vezes ΔV vezes a diferença entre os quadrados das velocidades na saída e entrada. Chamaremos esta equação de equação 1. O trabalho da força gravitacional sobre ΔV, quando ele se move entre a entrada e a saída, pode ser calculado como sendo igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional, ou seja, igual ao negativo de ΔM vezes a gravidade vezes o desnível y2 menos y1. Substituindo ΔM por ρ vezes ΔV, teremos que o trabalho da força gravitacional será igual ao negativo de ρ vezes a gravidade vezes ΔV vezes o desnível y2 menos y1. Esta equação chamaremos de equação 2. Uma força F1, ela age sobre o elemento de volume ΔV na entrada para a direita. Esta força é devido às moléculas que se encontram à esquerda da entrada. O trabalho desta força F1 é igual a mais o produto do módulo de F1 e o deslocamento ΔX.
Substituindo F1 pelo produto da pressão vezes a área, lembrando que a área vezes ΔX é o volume, ΔV, teremos que o trabalho da força F1 é igual ao produto da pressão na entrada vezes ΔV. Chamaremos esta equação de equação 3. Uma força F2 ela age sobre o elemento de volume ΔV na saída para a esquerda. Esta força é devido às moléculas que se encontram à direita da saída. O trabalho desta força F2 é igual ao negativo do produto do módulo de F2 e o deslocamento ΔX2, pois a força e o deslocamento têm sentidos opostos. Substituindo o F2 pelo produto da pressão vezes a área e lembrando que a área vezes ΔX é o volume, ΔV, teremos que o trabalho da força F2 é igual ao negativo do produto da pressão na saída vezes ΔV. Chamaremos esta equação de equação 4. Porém, o trabalho total é igual à soma dos trabalhos de cada força. Sendo assim, de acordo com as equações 1, 2 e 3 e 4, teremos que P1 vezes ΔV mais o negativo de P2 vezes ΔV menos o produto de ρ vezes G vezes ΔV vezes o desnível y2 menos y1 deve ser igual a meio do produto de ρ vezes ΔV vezes a diferença dos quadrados das velocidades no final e no início. Lembre-se que o ΔV ele é o mesmo na entrada e na saída, pois estamos considerando um fluido incompressível. Isto significa que podemos simplificar esta expressão por ΔV. Como é possível isolar todos os termos que se referem às informações na entrada e na saída em lados opostos da expressão, e estes dois lados são iguais, com exceção dos índices, pode-se afirmar que cada lado da equação é igual a uma constante, e uma constante em comum. Ou seja, a pressão em uma extremidade da tubulação mais o meio de ρ vezes a velocidade ao quadrado, mais ρ vezes a gravidade, vezes a altura, é igual a uma constante. Esta equação é conhecida como a equação de Bernoulli. Se o fluido estiver em repouso, a velocidade V1 é igual a V2, que é igual a zero. Assim, pela equação de Bernoulli, temos que P1 mais ρ vezes G vezes Y1 é igual a P2 mais ρ vezes G vezes Y2. Isolando P1, que é o ponto mais inferior no interior do fluido, temos que a pressão em um ponto inferior é igual à pressão em um ponto superior, mais ρ vezes a gravidade vezes o desnível entre estes dois pontos. Perceba que a equação obtida é igual à expressão do teorema de Stevin, ou seja, o teorema de Stevin é um caso particular da aplicação da equação de Bernoulli. Se y1 for igual a y2, que for igual a zero, de acordo com a equação de Bernoulli, temos que a pressão 1 mais o meio de ρ vezes V1 ao quadrado é igual a P2 mais meio de ρ vezes V2 ao quadrado, que é igual a uma constante. Esta relação ela demonstra que, se a velocidade de um fluido aumentar, enquanto ele viaja na horizontal ao longo de uma
linha de corrente, a pressão do fluido deve diminuir e vice-versa. Por exemplo, em um dia com tempestade sobre os telhados das casas, as rajadas de ventos aumentam muito, promovendo uma diminuição na pressão na parte superior dos telhados, gerando uma força resultante de baixo para cima, o que pode ocasionar o destelhamento das casas. Este conhecimento ele pode ser utilizado para a seleção de grãos, por exemplo. Ao lado, temos um vídeo produzido com o auxílio de um simulador. O vídeo mostra que, se for aumentado o diâmetro de uma tubulação que se encontra na horizontal, as linhas de corrente irão se afastar, a velocidade do fluido irá diminuir e a pressão ao longo da linha de corrente irá aumentar. Você pode acessar o simulador a partir deste link. Exercício. A água se move com uma velocidade de 5 metros por segundo em um cano com uma seção reta de 4 centímetros quadrados. A água desce gradualmente 10 metros, enquanto que a seção reta aumenta para 8 centímetros quadrados. Letra A. Qual é a velocidade da água depois da descida? Letra B. Se a pressão antes da descida é 1,5 vezes 10 a quinta pascal, qual é a pressão depois da subida? Resolução. Letra A. Utilizando a equação da continuidade, temos que a vazão antes da descida é igual à vazão depois da descida. Mas a vazão é o produto da área da secção transversal vezes a velocidade. Portanto, a área antes da descida vezes a velocidade antes da descida é igual à área depois da descida vezes a velocidade depois da descida. Substituindo os dados do enunciado, encontraremos que a velocidade após a descida é igual a 2,5 metros por segundo. Letra B. Utilizando a equação de Bernoulli, temos que a pressão antes mais o produto de meio vezes ρ vezes a velocidade ao quadrado antes, mais o produto de ρ vezes g vezes a altura antes, é igual à mesma quantidade depois. Ou seja, igual a pressão depois, mais meio do produto de ρ vezes a velocidade ao quadrado depois, mais o produto de ρ vezes g vezes a altura depois. Manipulando a equação e isolando a pressão depois da descida, temos que a pressão antes mais meio de ρ vezes a diferença entre os quadrados das velocidades antes e depois, mais o produto de ρ vezes g vezes o desnível entre o antes e o depois, é igual à pressão depois da descida. Substituindo os dados do enunciado e realizando os cálculos, encontraremos que a pressão depois da descida é de aproximadamente 2,6 vezes 10 elevado à quinta pascal. Com isso, encerramos esta aula. Bons estudos e até a próxima.